Excelente, pessoal. Vamos agora à aplicação de LI em Viga Gerber. Esse exercício eu tirei de uma prova que a gente deu em 2018. Então, olha, é uma viga Gerber. Notem, viga Gerber, vocês sabem, é uma viga isostática. E aqui eu vou pedir para você LI do momento aqui nesse apoio A, LI da reação vertical em C, LI do cortante em D, LI do momento em G, e LI de QC à direita, ou seja, do cortante à direita de C. Tá? Olha, veja bem, eu já coloquei tudo aqui que a gente vai fazer todos em sequência, um em sequência ao outro. Notem que LI de momento ela é sempre dada em metros. Então, já vou colocar aqui porque eu tenho uma tendência muito grande a esquecer isso. Outra coisa, notem que LI positivo para baixo, negativo para cima, tá? Então, todos os gráficos que você vai ver aqui serão positivos para baixo, negativo para cima, positivo, negativo, positivo, negativo. Muito bem. Então, com isso, eu já não esqueço de unidades e não esqueço também de sinais. Vamos começar aqui, ó, LI de momento em A. Então veja que eu falei para vocês aí quais são os passos. Esses passos eles estão no nosso livro-texto. Primeiro passo, vou retirar a restrição de apoio ou vínculo que transmite o esforço interno ou a reação, né? Então, ó, olhem bem. Se eu estou pedindo a LI para momento aqui em A, aqui eu tenho um engaste. O engaste ele restringe o momento em A. Então, portanto, eu vou colocar um apoio em que libera o momento em A. Então, ó, esse apoio, eu vou pegar e colocar um apoio do segundo gênero. Esse apoio aqui, ele já deixa liberado o momento aqui em A. Notem que momento positivo. Então, eu vou ter que agora fazer no segundo, eu vou substituir e vou aplicar uma rotação que ela é contrária ao que é positivo. Veja que momento positivo é aquele que traciona as fibras inferiores, ou seja, isso daqui. Já que eu estou trabalhando com momento, eu vou aplicar uma rotação. E a minha rotação, ó, veja, aqui eu estou com o momento no sentido horário. A minha rotação, ela, para que ela dê certa, ela tem que ser o contrário. Portanto, ela vai ser uma rotação no sentido anti-horário. Mais uma coisa, essa rotação ela vai ser unitária. Ok, então agora, na sequência, veja que eu acabei de aplicar um deslocamento, rotação virtual unitário. Agora eu vou verificar qual que é essa cadeia cinemática que se formou. Ou seja, qual foi o movimento. Veja que no momento que eu tinha uma estrutura isostática e eu retirei este engaste e passei a ter só um apoio do segundo gênero, isso aqui está hipostático, portanto ele permite o movimento, né? Veja, apliquei uma rotação aqui, unitária, então este meu elemento, ele vai pegar e subir. Então ele vai sair aqui da horizontal e ele vai subir. Essa rotação, lembrando de novo, né, uma rotação unitária. Aqui eu tinha colocado o sentido da rotação, aqui o valor dela. Mais uma coisa, olha, a gente tem uma tendência a passar uma nomenclatura para isso daqui, né? Então, ó, isso daqui a gente chama de um apoio absoluto. Então, uma vez que aqui eu tenho um elemento que eu vou chamar de 1, eu vou colocar aqui que isso daqui é um centro de rotação absoluto. Rótula, veja que a hora que esse movimento, eu apliquei esse movimento, essa rótula foi parar aqui em cima. Rótula a gente chama de centro de rotação relativo entre o corpo 1 e 2. Então, eu vou colocar C1, 2. Veja, no livro eu trago uma ilustração assim do que é um centro absoluto e o que é um centro relativo. Que essa daqui, para mim, é o mais simples, é isso. Imagina que você está num balanço, e daí o ponto aqui, onde as cordas elas se interceptam, é o ponto em que você não tem movimento horizontal ou vertical, mas você tem rotação. É o ponto no espaço que define essa rotação, o centro absoluto de rotação. Já centro relativo, eu dou como exemplo, na minha época era muito comum essas cobras que tinham vários gomos e tinha um pino que passava por esses gomos. E veja que um gomo ele rotacionava em relação ao outro. Então o que acontecia? Cada pino virava um centro relativo de rotação, que aqui no nosso caso
é a rótula. Mas isso daqui é só para ilustrar, facilitar um pouco o entendimento. Notem que eu preciso verificar como que essa estrutura vai se movimentar uma vez que eu coloquei essa rotação unitária. Olha, aqui eu tenho mais um centro absoluto. Então, centro absoluto, esse daqui, ó, aqui está o meu corpo 2. Então, esse aqui eu vou chamar de C2. Ó, então, corpo eu vou dividir em rótulas, tá? Então, ó, aqui, ó, vou chamar esse aqui de corpo 3. Esse daqui eu vou chamar de corpo 4. Então, já vamos colocar todos os centros que eu acho que facilita. Então, ó, C2 é o centro absoluto de rotação do 2. Rótula eu chamo de C2, entre 2 e 3, C2, 3. Isso daqui, ó, por que que eu digo que isso aqui é um centro absoluto de rotação? Porque ele não permite movimento para cima e para baixo. Aqui, ó, ele não vai permitir também na horizontal, na verdade por causa desse. Mas o que que acontece? Esse daqui é o centro de rotação absoluto de 3. 3 ele vai conseguir rotacionar, mas esse ponto sempre vai estar fixo no espaço. Próximo eu tenho a rótula, que é o centro 3, 4. E aqui por último, vou chamar esse aqui C4. É o centro absoluto de rotação do meu corpo 4. Então, vamos colocar aqui, ó. Uma vez que aqui eu tenho um centro absoluto, eu sempre tenho que passar o meu corpo por esse centro absoluto. Então, a rótula subiu. Só que eu tenho que voltar e ligar esse elemento aqui. Então, o que que acontece? Essa rótula aqui, ela desce, uma vez que eu movimentei isso para cima. Agora, ó, o corpo 3. O corpo 3, o que que acontece? Ele vai ter que seguir essa rótula. No entanto, ele tem que passar aqui por este apoio, que é um centro absoluto. O centro absoluto ele ancora, né, a minha estrutura naquele ponto. Está vendo que eu sempre vou passar essa cadeia cinemática, como que o meu corpo vai ficar? No centro absoluto. Então veja que essa rótula aqui ela vai para cima. Finalmente, eu fecho aqui. Então aqui está o próximo centro absoluto do meu corpo 4. Vamos colocar aqui as dimensões, né? Então, veja, se aqui você tem uma rotação, então eu vou falar que tangente é igual ao ângulo. Então, ó, isso daqui, ó, uma distância de 3. Então, isso daqui sobe 3. Bom, se subiu 3, ângulo é igual a rotação, esse ângulo aqui ele vai ter que ser 3 sobre 2. Este ângulo também, né? Ângulos opostos. Ou seja, essa rótula aqui, se aqui eu tenho 2 metros, essa rótula também vai descer de 3 unidades. Essa rotação aqui, ó, cateto oposto 3, cateto adjacente 4. Tangente igual ao ângulo 3 quartos. Essa rotação aqui também é 3 quartos. Com isso eu consigo descobrir qual que é o movimento que isso aqui teve para cima. Então, para cima, 3 quartos vezes 2, 3 sobre 2. Agora eu tenho um cateto oposto de 3 sobre 2 e um cateto adjacente de 4. 3 sobre 2 dividido por 4. Essa rotação que você está vendo aqui é uma rotação de 3 oitavos. Ok? Então o que acontece? Essa daqui é LI. O que isso quer dizer? Né? Isso quer dizer o seguinte, suponhamos que eu tivesse aqui ó, um carregamento aqui de 50 kN. Para que eu saiba qual que é o momento que eu vou ter aqui nesse meu apoio, basta que eu pegue esses 50 kN e multiplique por essa ordenada. Então, ó, 50 vezes menos 3, menos 150. Portanto, o momento aqui vai ser menos 150. Vocês vão ver que, claramente, isso aqui vai ficar ideal para você estar calculando cargas móveis, ou seja, pontes. Isso daí em pontes você vai rever tudo isso, tá? Muito bem, fiz este, agora vamos passar aqui. Próximo, RVC. Digamos que você está interessado na reação vertical em C. Então, o que eu faço? Veja que eu fiz o desenho aqui e eu nunca coloco o que eu estou querendo descobrir, né? Então, veja, esse ponto aqui, ó, C, o que acontece? Eu vou ter que pegar e movimentar ele contrário ao que é uma reação vertical positiva. Olha,
reação vertical positiva, ela é para cima. Esse aqui é RVC. Eu vou ter que mover este meu ponto aqui para baixo. Mas olha, tomem cuidado com uma coisa. Essa estrutura aqui ficou muito fácil você ver ela inteira movimentando. Mas aqui ó, eu tenho um engaste e uma rótula. Essa parcela da tua estrutura aqui, isso daqui é um sistema isostático. Então ele não vai participar desse movimento, ele tem equilíbrio, ele consegue se virar muito bem aí sozinho. Mas o que vai acontecer? Essa rótula ela passa a ser o centro de rotação deste teu corpo aqui. Este daqui. Então, este daqui, ou seja, acaba virando essa estrutura, acaba virando como se fosse um apoio aqui nessa tua rótula. Então, ó, se eu chamar isso aqui de corpo 1, entre essas duas rótulas, corpo 2, entre essas outras, corpo 3, eu vou dar aqui o nome. Ó. Esse daqui vai ser o teu centro de rotação absoluto de 1. Rótula, desde que está ligando dois elementos que estão hipostáticos, é C entre 1 e 2. Ó, apoio, isso daqui vai ser centro de rotação absoluto do meu corpo 2. Meu corpo 2 ele vai ter que rotacionar ao redor desse ponto no espaço. Rótula, desde que esteja ligando dois elementos que vão apresentar um movimento de cadeia cinemática, que é 2 e 3. E esse daqui, o centro 3, de rotação 3. Então tá, então vamos desenhar isso daqui. Ó. O que aconteceu? Eu tenho um centro absoluto, que é essa rótula. E esse ponto aqui, ele vai ter que vir para baixo de uma unidade. Então, ó, vou ligar aqui, já que esse daqui é o meu centro absoluto, e ele vai estar definido aí já no espaço. Então, o que acontece? Esse meu corpo 1, ele desce e leva a rótula aqui para baixo. Calma aí, o meu corpo 2. O meu corpo 2 ele está segurado aqui, ó, no centro absoluto dele de rotação está ali. Ele não tem nenhum movimento, só tem rotação. Então ele vai fazer isso daqui. Ó. Meu corpo 2 ele vai fazer com que esse daqui vai ser o ponto da gangorra, aquele ponto central da gangorra. Né? E aqui vai fazer com que suba. E aqui vai ser o meu próximo centro absoluto e vai ligar daqui até aqui. Notem, né? Olha, que rotação que eu tive aqui? Cateto oposto 1, aqui o cateto adjacente a 2. Então essa rotação foi meio. Meio, essa distância aqui são 4 metros, portanto, meio vezes 4. Esse movimento aqui vai ser de 2 unidades. Esta rotação, cateto oposto 2 por 4. Então essa rotação também vai ser meio. Portanto, essa aqui é meio. Meio vezes 2, uma unidade. E aqui, 1/4. 1 por 4. 1/4. Agora, veja, se eu quero saber RVC para esse carregamento de 50 kN. Ó, vou 50 kN até aqui. Esse carregamento de 50 kN aplicado diretamente sobre a rótula não tem ordenada para multiplicar por ele. Portanto, o que vai ser? Ele vai resultar em uma reação vertical em C, nula. Não vai causar nenhuma reação vertical aqui em C. No entanto, suponhamos que os 50 kN estivesse aqui ó, sobre esta ordenada. Seria 50 vezes 2. Isso daqui iam dar 100 kN de reação vertical aqui em C. Ah, uma coisa, ó, notem que primeiro eu coloquei em metros, né, porque era momento. Porque a hora que eu multiplicava carregamento vezes essa distância em metros, dava força, unidade de força vezes unidade de distância, é um momento. Aqui não tem unidade adimensional. A hora que eu pego força, eu vejo a minha reação. Minha reação também é uma força. Portanto, está explicado aí por que das unidades, né? E veja aqui que a reação seria positiva se tivesse aplicado aqui sobre 2, que nem eu falei nesse exemplo que eu criei agora. Ó, muito bem. Agora eu quero... Fechei essa daqui. LI está fechada, né? Agora o que eu quero? Eu quero a LI para o cortante A aqui em D. Então, o cortante em D é o cortante nesta rótula que eu quero saber.
Bom, de fato, esse daqui eu preciso ser bem cauteloso em como explicar, mas vamos lá, vamos aos poucos. Primeira coisa, né? Eu abri um espaço grande aqui, mas é para primeiro mostrar para você como que eu vou liberar o cortante. Então, eu falei para vocês nos exemplos que vocês viram no primeiro vídeo que liberar cortante eu usava esse sistema aqui que eu tinha construído no Lego. Então, o que eu fazia? Eu criava duas barras paralelas rotuladas em suas extremidades e eu fazia com que o cortante não consegue passar de um lado para o outro. Eu mexo aqui para cima e para baixo e não vai alterar em nada. O cortante que eu aplicar aqui não vai conseguir passar para lá. Agora tem um detalhe bem importante aqui, ó. Em D tem aliás, vamos só mostrar, né? Lembra que você pode ver também tem uma colinha lá no seu livro, né? Se você quer liberar cortante, é isso daqui que você faz, né? Muito bem. Olha, mas tem uma coisa aqui que eu preciso levar em consideração. Em D, eu não deixava passar momento. Isso daqui, ó, se eu aplicar um momento aqui do meu lado direito, do lado esquerdo ele também vai ter momento. O que vai acontecer? Suponhamos que eu coloque dois momentos aqui, ó, de mesma intensidade. Essa daqui vai tracionar, essa daqui vai comprimir, momento vai passar de um lado para o outro. Aliás, esse sistema é isso, eu só libero o cortante. Mas agora, aqui em D, eu já tinha liberado o momento. O que eu vou fazer? Eu vou fazer o seguinte, olha só. Se eu pegar esse meu sistema e tirar uma dessas barras, libero o cortante está liberado. E outra coisa, libera o momento. Se eu aplicar uma rotação aqui, ela não vai passar para o outro lado. Então, o que acontece? Isso daqui, na verdade, isso aqui é um pêndulo simples, tá? Veja, eu consigo transferir normal, mas eu não consigo transferir cortante, não consigo transferir momento. Então, o que vai acontecer? O dispositivo que eu vou criar aqui, ele é um dispositivo em que eu vou ter uma barra rotulada em ambas as extremidades. É isso daqui, mas claro, essa barra está aqui posicionada bem no centro, né? Então, esse daqui é o sistema que eu consigo liberar tanto o cortante que eu preciso liberar já, e também o momento que estava previamente liberado da forma com que a viga está sendo constituída. Muito bem, então agora o que eu preciso pegar e fazer é aplicar um movimento que ele é contrário ao que é positivo. Então, ó, veja bem, aqui estava a tua colinha, né? Então, ó, cortante positivo é aquele que leva este meu lado esquerdo para baixo ou esse meu lado direito para cima. Isso aqui é o cortante positivo. Eu tenho que fazer um movimento contrário. Agora, o que eu vou fazer? Eu vou pegar essa tua placa aqui e eu vou levar ela aqui para baixo. Agora tem um detalhe aqui, ó. Da mesma forma que vocês viram que isso daqui estava isostático, o que acontece aqui? Tudo isso daqui está isostático. Isso aqui, ó, é uma viga Gerber em si, né? Então você tem esta viga que não tem estabilidade própria se apoiando sobre essa outra, que é uma viga engastada que tem estabilidade própria. Então o que acontece? Essa chapa ela não vai conseguir se movimentar para cima ou para baixo. Então o que vai acontecer? Este daqui é o único elemento que irá se movimentar. Então o que acontece? Essa chapa vai ter que descer para cá. E bem aqui no centro, qual que vai ser essa dimensão? Vai ser uma unidade. Vamos com calma, né? Então, ó, vamos numerar aqui os elementos. Então, elemento 1. Eu esqueci de colocar essa rótula, né? Tem uma rótula aqui, ó, na estrutura original. Então, elemento 1 e o meu elemento 2. Veja que esse daqui é o centro absoluto de 1. Rótula, centro absoluto de 1, 2. Centro relativo de 1 e 2. E aqui, C2. Muito bem, então o que eu vou fazer? Olha, este meu elemento, aqui ele está fixo, né? Então, aqui essa chapa desceu. Então, o que vai acontecer? Ele vai fazer com que esta rótula suba.
E esta rótula subindo aqui no elemento 2, ele está fixo aqui nesse apoio, portanto, ele vai ficar assim. Então veja que o detalhe é como que é o dispositivo e também saber que isso daqui vai fazer com que não deixe ter esse movimento dessa placa. Ele só vai, a cadeia cinemática ela só se forma desse lado de cá. Então vamos calcular aqui os ângulos, né? Então veja, este ângulo aqui tem o cateto oposto de 1, essa distância de 4. Então isso aqui vai ser 1/4. 1/4 aqui do outro lado também, vezes 2 dá meio. Então, e esta rotação, cateto oposto de meio, cateto adjacente de 4, 1/8. Muito bem, com isso finalizei aqui esta LI. Vamos fazer de novo aquela analogia. Imagina, eu tenho um carregamento de 50. Qual será o cortante aqui em D? Olha, 50 ele estaria aplicado aqui, não tem ordenado nenhum. Cortante seria 0, apesar de eu ter um carregamento aplicado. Se eu colocar esse 50, ele teria que estar aplicado em algum lugar aqui, entre D até G, para criar algum cortante. Senão, não tem cortante, tá? Muito bem. Próximo aí, LI de momento em G. Então, ó, aqui eu só reproduzi de novo a mesma estrutura, só para ficar mais fácil traçar, tá? Olha, momento em G. Então, qual que é o primeiro passo? Eu tenho que liberar a restrição. Notem o seguinte, aqui, na verdade, eu nunca restringi o momento em G. Então, isso daqui é a minha estrutura. Notem outra coisa, que isso daqui é toda uma estrutura isostática. Qual que é a LI disso daqui? A LI disso daqui é uma reta. Isso daqui geralmente é pegadinha de prova. E ó, dá para você saber já de princípio o que é LI. LI é a curva ou a função que mostra quanto que MG varia dependendo de onde está um carregamento. Olha, o momento aqui em G é o final da tua viga Gerber, ele sempre será zero, independente se tiver carregamento aqui ou não. Então isso aqui é muito mais para verificar se você entendeu qual que é a definição de LI. Próximo. Olha, eu peço aqui LI do cortante à direita de C. Então, ó, C é onde está esse apoio. Quero liberar cortante. Vocês se lembram? O que eu faço? Eu crio duas barras paralelas. Então, voltando ao nosso modelo aqui do Lego, né? Então, são duas barras paralelas rotuladas na extremidade. Isso daqui vai permitir que o meu cortante esteja livre. Cortante positivo seria aqui para cima, levando isso aqui para cima. Do outro lado aqui, levando para baixo, aqui levando para cima. O que vai acontecer agora? Eu vou... Veja que aqui fica um pouco apertado, tá? Mas na verdade, isso que você está vendo um toquinho aqui é só porque eu não tinha muito espaço para desenhar esse dispositivo. Mas isso daqui é um elemento, tá? O que vai acontecer? Vai acontecer que eu vou querer fazer um movimento aqui. Notem o seguinte. Isso daqui é igual nessa daqui, ó. Isso daqui é isostático. Não vai permitir movimento. Movimento para cima ou para baixo. Agora, o que vai acontecer? Uma vez que não permite o movimento, mas eu quero pegar e movimentar uma unidade, eu vou ter que movimentar essa chapa aqui para baixo de uma unidade. Ok? Então, essa chapa da esquerda vai movimentar de uma unidade. Coloquei um pouquinho mais para a esquerda só para ficar mais visível qual que é o movimento que vai acontecer. Muito bem, então essa chapa ela vai pegar e vir para cá. Agora tem um detalhe muito importante que é o seguinte. Veja que essa estrutura, por estar isostática, ela não permite também que isso daqui rotacione. Lembrem-se que eu falei para vocês, olha, se rotacionar, sempre vai estar paralelo, né? Eu fazia essa rotação aqui e falava, olha, o lado direito e o lado esquerdo sempre vai estar paralelo. Acontece a mesma coisa agora. Só que a rotação é nula. Então, na hora que eu movimentar isso para baixo, vai ter que ficar paralelo este teu elemento aqui, que vai até a tua rótula. Então, isso daqui
vai estar paralelo a essa tua estrutura isostática. E aqui está a rótula. Muito bem, veja o seguinte, agora eu passo a pensar no resto, né, da minha estrutura. Então esse daqui é o seu elemento 1, essa rótula até essa rótula, vou chamar de 2, esse daqui de 3. Então, ó, esse daqui é o centro absoluto de rotação do 2. Esse daqui é o centro relativo entre 1 e 2. Aqui, essa rótula, centro relativo entre 2 e 3. Esse daqui é o centro absoluto do meu corpo 3. Então, ó, o que vai acontecer? Essa rótula desceu, centro absoluto, quer dizer que eu não tenho nenhum movimento, mas eu posso ter rotação. Então, isso daqui vai fazer isso daqui, ó, vai fazer com que essa rótula suba. E essa daqui, eu fecho aqui. Fecho no apoio. E veja bem, fica um pouco diferente, tem essa diferença aqui que você tem que entender, que isso daqui tem que ficar paralelo, uma vez que essa estrutura isostática não permite uma rotação. Aliás, ela até poderia ter uma rotação, mas não seria uma cadeia cinemática, seria por deformação, que não é o caso. Então, o que a gente vai fazer? A gente está aqui com essa cadeia cinemática. Vejam que, uma coisa interessante, se o carregamento tivesse aqui ó, de 50 kN sobre B, realmente não ia causar nenhum cortante à direita. Agora, veja o seguinte, passou, vamos supor que a minha 50 kN está aqui, ó, em algum lugar entre C e D. Qualquer lugar entre C e D vai causar exatamente o mesmo cortante, que é, aliás, 50 vezes 1, 50 kN. E depois esse cortante vai reduzindo, e depois ele troca de sinal, e vai reduzindo de novo até zerar. Ou seja, se o meu carregamento estiver aplicado aqui, o meu cortante aqui vai ser zero, claro, né? Óbvio. Com isso, a gente tem aí, ó, LI sobre Viga Gerber, fiz vários casos com vocês, espero que tenha ficado mais claro. Mais uma vez, tem um exercício totalmente diferente desse no teu livro-texto, e eu peço, por favor, que vocês deem uma olhada, e vai ficar ainda mais claro. Obrigado.